Nós temos falado sobre o Sermão do Monte. E esse é a última ministração do capítulo 6. Semana passada a irmã Adriana ministrou aqui, ela falou sobre o Deus que dá coisas aos pequenos, as coisas pequenas, sobre o lírio, sobre as aves, como não nos dará também todas as coisas, para termos confiança no Senhor, para colocarmos nele a nossa satisfação e buscar nele todas as coisas que nós precisamos. Semana retrasada, quem falou foi a Amanda. Ela falou sobre as performances que os fariseus tinham, e ele falava sobre como eles oravam, como eles jejuavam e como eles faziam a oferta, né? Quando eles eram generosos. Então, tudo isso eram coisas para que pessoas vissem aquilo. E eles eram realmente literais em todas as coisas que eles faziam. Só que Jesus, ele chama a atenção para quê? Não para aquilo que nós estamos vendo, mas sim para aquilo que o próprio Deus está vendo, aquilo que está no nosso coração. Se aquilo não for genuíno, não serve de nada. É apenas atores, somos apenas atores e atrizes diante do Senhor. Por isso que ele chama a atenção dos seus discípulos, para que eles não, quando entrar no quarto, ore. Não, você não precisa estar orando para todo mundo ver que você está orando, porque a sua recompensa vem daí, daquilo que as pessoas estão pensando e falando de você. Mas Deus fala assim: entra no seu quarto, fecha a sua porta, que o seu Pai vai ver a sua oração e Ele vai te recompensar. Então, a nossa recompensa não vem do homem, a nossa recompensa não vem do aplauso, a nossa recompensa não vem com um tapinha nas costas, mas a verdadeira recompensa é aquela que vem do Senhor. Dando início à palavra que eu vou estar ministrando para vocês, que tem a ver com as 3 metáforas, de Mateus 6, 19 ao 24. Eu gostaria que você abrisse, por favor. Mateus 6. Todos abriram? Podemos ler? Amém? Não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, aonde as traças e a ferrugem não corroem, e onde o ladrão não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E algumas Bíblias vai falar mamon. Então, nós estamos falando sobre o Sermão do Monte. Várias pessoas aqui já falaram o que é o Sermão do Monte, o que isso significa. E nós entendemos que o Sermão do Monte são os ensinamentos de Jesus sobre o reino que ele quer estabelecer e um tipo de homens e mulheres vivendo de maneira correta diante dele. Ele chama os discípulos, fala para os discípulos, e essa palavra chega até nós hoje. E nós podemos viver de acordo com a vontade de Deus, com a vontade daquilo que o Senhor já estabeleceu para as nossas vidas. Então, quando nós lemos Mateus 5, 6 e 7, nós estamos entendendo o que Jesus quer falar, a maneira com que eu preciso andar, a maneira com que eu preciso viver. E nós já falamos aqui que não é apenas palavras por palavras, mas é o próprio Jesus dizendo. É o próprio Jesus falando como o homem precisa se portar, como o homem deve viver diante de Deus, como nós devemos ter o nosso coração, o tipo de coração que nós precisamos ter. E nessas 3 metáforas, a primeira
ela vai falar sobre não acumularmos tesouros nos céus, na terra. Não devemos acumular tesouros nessa terra, e sim ajuntar tesouros nos céus. Nesses primeiros versículos, não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e o ladrão escavam e roubam, mas ajuntem tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói, e os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu coração, seu tesouro, aí está o seu coração. Então, Jesus está falando para você valorizar a coisa certa. Nós não devemos valorizar as coisas desse mundo, ao ponto de nos dedicar a isso. Por quê? Porque todas essas coisas, elas são passageiras. O próprio Jesus já falou. Então, tudo isso pode ser facilmente tirado de nós. Por quê? Porque a traça vai comer, a ferrugem vai enferrujar, vai comer também. E o ladrão, ele pode vir roubar. Então, não se dediquem, não coloquem as suas forças nessas coisas da terra. Ele não está dizendo que você não pode ser rico. Ele não está dizendo que você não pode trabalhar para adquirir, mas ele está dizendo para você não colocar o seu coração nisso. Não coloque o seu coração nos bens materiais, porque tudo isso passa. Mas coloque toda a sua força e dedicação naquilo que é eterno, porque isso não vai ser tirado de nós. Existem alguns perigos de tipos de tesouro nessa terra, aonde a traça pode destruir, como eu já falei, a ferrugem corroer e os ladrões roubarem. O primeiro perigo é aquilo que pode ser destruído. Na época de Jesus, uma das maneiras de demonstrar riqueza era através da beleza das suas roupas. Aquelas roupas caríssimas, aquelas roupas bordadas em linho, com ouro ou bordado colorido. Então, esse era uma das formas de mostrar que aquele homem era um homem rico. E as túnicas deles eram feitas de lã ou de linho fino de alta qualidade, tingida com as cores mais caras, como púrpura e azul. Alguns usavam roupas sem costuras, fabricadas no tear, enquanto os pobres usavam geralmente cinza e bege. Mas os ricos, eles usavam roupas que só quem tinha dinheiro, porque pagar por um corante era muito caro, principalmente o azul e a púrpura. Os mantos eram usados em cima das túnicas. Geralmente eram os maiores, decorados, com fios dourados ou coloridos. E para os irmãos pobrezinhos, serviam até de cobertor. Mas os ricos tinham seus cobertores. As sandálias eram de couros, trabalhadas em tiras mais largas e tendo ornamentos metálicos. Usavam anéis, pingentes e até peças de ouro. Então, assim se vestia um homem da nobreza, um homem rico. Ele podia pagar por isso. Então, ele demonstrava a sua riqueza através da sua roupa. Então, eles ostentavam a riqueza deles. E também isso demonstrava uma identidade social naquele lugar. Mas Jesus, ele vai advertir aos seus discípulos a não pôr o coração em tais coisas, porque a traça destrói. Sabe, outro dia eu fui pegar um vestido que eu não usava há um tempo, aí quando eu peguei o vestido tá lá, puído. Fiquei chateada. E eu sou pobre, meu vestido nem é caro. Mas isso poderia acontecer com esses homens ricos. A traça, ela não vai identificar se você é rico ou pobre. Ela vai lá e ela vai comer a sua roupa. E isso pode acontecer. E simplesmente ele perderia aquela riqueza. Perderia todo aquele dinheiro. Porque ela poderia ser danificada. E Jesus, ele está falando sobre isso justamente. Ele está falando que a traça, ela vem e ela corrói qualquer coisa. E vai corroer, inclusive, as roupas mais caras. Por isso, nós não devemos colocar o nosso coração nas coisas desse mundo, nas roupas mais caras. Por quê? Porque a traça, ela pode corroer. E você vai perder a sua roupa.
O segundo perigo é o que a ferrugem pode corroer. Outra forma de mostrar riqueza eram colheitas superabundantes. Os homens, eles construíam enormes celeiros para colocar tudo aquilo que foi colhido naquela época da colheita. Mas Jesus está falando para que aqueles homens não colocassem o seu coração nisso. Por quê? Porque existiam ratos e insetos. E eles iam lá e corroíam a comida que estava guardada no celeiro. A palavra ferrugem ou mofo significa o que come. Então Jesus está trazendo uma realidade de que não adianta você ter um celeiro cheio de comida, de grãos, se os ratos e os insetos podem ir lá e simplesmente devorar tudo. Por isso Jesus adverte os discípulos a não colocar o seu coração em tais coisas, naquilo que a ferrugem pode corroer. E ter abundância na sua colheita não era um problema, não era um pecado. Porque ter abundância era uma promessa de Deus para os filhos de Israel, que eles teriam fartura nos seus celeiros. Em Deuteronômio 28:12 vai dizer: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva, e a tua terra no seu tempo, para abençoar todas as obras das suas mãos. Então não era um problema ter um celeiro farto. Deus recompensa Israel com celeiros fartos por causa da obediência. Se o homem era obediente, o Senhor ia lá e trazia a abundância. Deuteronômio 28 vai falar muito bem sobre isso. Sobre as bênçãos daqueles que são obedientes e a maldição sobre aqueles que são desobedientes. E principalmente falando sobre os filhos de Israel. Levítico 26, 3-5 vai dizer: se andares no meu estatuto, guardares os meus mandamentos e o cumprirdes, então eu vos darei a vossa chuva a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo seu fruto, a debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar e habitareis seguro na terra. Então, ter um celeiro farto era um sinal de obediência. Mas esses homens pegou isso e tornou um ídolo no coração deles. Eles deturparam a palavra de Deus, a promessa de Deus, fazendo para o seu próprio deleite. E nós vamos ver isso muito bem em Lucas 12. Lucas 12, do 16 ao 21, vai dizer uma parábola. E lhe proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, construí-los maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esse homem ele foi arrogante ao ponto de falar para a sua própria alma: descansa, come, bebe, alegra-te com o que você tem, com o tesouro que você mesmo plantou e colheu. Não preciso fazer mais nada, eu já tenho onde colocar a minha esperança. Os meus celeiros estão fartos, não vou passar necessidade. Os meus celeiros estão fartos, então eu vou alegrar, eu vou brindar, eu vou dar uma festa. Mas existe uma exigência muito maior para uma vida satisfeita, uma vida completa. E ela não está nos bens dessa terra, ela não está na colheita dessa terra. E quando Deus fala louco, não porque aquele homem ele tinha algum problema mental,
mas porque ele colocava a sua fé e a sua esperança em algo que é passageiro, aonde o rato ou o inseto pode vir e comer tudo. Não existe comer, beber e se alegrar se não estivermos em Deus. Não existe comer, beber e se alegrar se não estivermos diante do Senhor. Porque as coisas desse mundo, irmãos, elas são passageiras. Hoje você pode ter um bom emprego, amanhã não terá mais. E aí, como ficará? A sua esperança é isso? Hoje você faz uma boa faculdade, amanhã essa faculdade já nem tem mais tanta relevância. Como ficará a nossa vida, o nosso futuro? Como vai ficar a nossa vida diante das privações e das provações que o próprio Jesus disse que nós passaríamos? Diante das coisas desse mundo, da onde eu coloco a minha esperança e o meu coração. Então, Jesus está chamando a atenção para os nossos olhos, aonde o meu coração precisa estar, não é nas coisas dessa terra. Porque o meu coração está farto dos tesouros dessa terra, eu não vou conseguir encontrar em Deus os tesouros da vida eterna. Não existe você dividir a sua vida com os prazeres dessa vida, com as coisas dessa vida, colocando, empenhando a sua vida nesse mundo e as coisas do céu. Com as coisas vindouras, com as coisas que não serão abaladas, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas desse mundo serão abaladas. Jesus falou que céus e terra passariam, mas a sua palavra permanecerá. E é diante da palavra do Senhor que nós precisamos viver a nossa vida. Não é diante de um Deus que eu idealizo na minha mente, na minha cabeça. Não é diante de umas circunstâncias que eu acho que vai dar certo. Mas é aquilo que o Senhor já nos falou. Que ainda que nós passarmos pelas tribulações, ainda que nós venhamos viver falta, nós temos um Deus, nós temos um bom Pai, nós temos um Senhor, Ele é o nosso Senhor e nós não teremos falta de nada. E é nisso que nós precisamos colocar a nossa confiança. Não devemos focar nas coisas demasiadas dessa terra. Não colocarmos o nosso coração sobre um homem, sobre o emprego, sobre o dinheiro, porque a gente sabe que pode dar muito ruim. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu já. Se a gente colocar o nosso coração no lugar errado, vai dar ruim. Por quê? Porque você vai estabelecer no seu coração algo que não existe. Aquilo que vai te salvar e não vai te salvar. As coisas desse mundo não nos salvam. Nossa satisfação e confiança precisa estar no Senhor. O terceiro perigo é que os ladrões podem roubar. Na Palestina, no tempo de Jesus, a maioria das casas eram feitas de barro ou tijolo cru. Então, os ladrões tinham mais facilidade de entrar nas casas, porque eles faziam um buraco na parede. Por isso, se fala, buracos. Então, eles entravam e roubavam toda aquela casa. Os homens geralmente enterravam seus tesouros em jarros de barro no campo ou dentro da própria casa. Eles escondiam, mas os ladrões escavavam e roubavam. Então, Jesus está dizendo para não colocarmos o nosso coração naquilo que os outros, que os homens podem nos tomar. E a gente vê hoje, gente, muita gente sendo roubada a todo tempo, Quantos celulares aqui já não foram tomados de vocês? Graças a Deus eu nunca fui assaltada, que continue assim. Amém. Mas muitas pessoas já foram. Isso não é um bem mas as pessoas às vezes investem muito caro num celular. Por quê? Porque hoje a internet é um meio e a gente trabalha pelo celular. Muitas pessoas trabalham através do celular e é um meio de trabalho. Então investem nisso. Então o celular é só apenas um exemplo. Existem muitas outras coisas. Mas Jesus está dizendo, não quer dizer que você não pode ser rico.
Mas você só não pode colocar o seu coração nos seus bens. Não coloque a sua esperança naquilo que é perecível, naquilo que acaba, naquilo que é passageiro. Escolha os tesouros dos céus, porque os da terra, as coisas podem ser tiradas de você. Alguém pode vir roubar o seu relógio, alguém pode vir roubar o seu anel, alguém pode entrar na sua casa e levar milhões. Todas essas coisas são passageiras. A traça e a ferrugem pode consumir e o homem pode roubar. Mas aquilo que é eterno, ninguém pode tirar de você. Aquilo que nós buscamos no Senhor, aquilo que é construído diante de Deus, o homem não pode tirar de nós. E é por isso, e é nesse lugar que nós precisamos colocar o nosso coração. Tesouro no céu, mais ajuntai para vós tesouros nos céus, onde a traça nem o ferrugem corrói, e os ladrões não escavam e nem roubam. Tesouros nos céus para os judeus, essa palavra tem ligação com ações de bondade e justiça que alguém praticava, pois demonstrava amor e generosidade. Isso é acúmulo de tesouros nos céus para os judeus. Por isso que Jesus fala, busque as coisas dos céus. Sejam generosos. Busque ser generoso. Busque andar em justiça. Pratique a verdade. Não minta. Isso é buscar tesouro nos céus. As esmolas, a oração, o jejum eram atos de acumular tesouro nos céus. Por isso Jesus vai falar sobre essas 3 práticas. E ele fala da maneira correta de como devemos fazer. Nós ouvimos a Amanda falar. Não é uma performance, mas é uma vida diante de Deus. Então, não é mostrando como se fazia. Os homens iam com as suas Torá, né, na Bíblia, na Torá. E eles oravam de maneira literária com aquela palavra no coração. Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. E aí, quando eles jejuavam, eles ficavam descabelados. Quando eles exerciam generosidade, davam esmola, era para todo mundo ver. E é justamente isso que o Senhor quer chamar a nossa atenção. Porque isso não precisa ser, isso não deve ser algo aparente. Não deve ser visto por ninguém. A prática de ações que nos leva a juntar tesouro nos céus não é naquilo que se pode ver, mas no secreto. Por isso Jesus fala, fecha a porta do seu quarto e ora. Que a sua mão direita não veja o que a esquerda está fazendo. Jejue sem ninguém ver, lave o seu rosto. Porque essas práticas são práticas que nós temos diante de Deus e não dos homens. O tesouro do céu tem a ver com o fruto de um coração transformado. E isso inclui amar a Deus, servir ao próximo e viver para o reino. Amar a Deus, Mateus 22, 37, vai dizer, respondeu-lhe Jesus, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. Servir ao próximo, Mateus 25, 34 ao 40. Então dirá ao rei, aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste me ver. Então perguntaram os justos, Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? O rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo
que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, toda vez que nós praticamos a generosidade, fomos bondosos, nós estamos entesourando nas coisas eternas, no que é dos céus, naquilo que vem de Deus, porque o próprio Jesus fez isso. O Jesus, ele viveu uma vida fazendo bondade. Nós vemos a Bíblia falando sobre que em todo momento ele curava. Em todo momento ele estava olhando a mulher que tocou nele, a mulher que estava sangrando há 38 anos. E ela tocou e ele falou, saiu virtude de mim. Como assim? Ela tocou com fé e ele sentiu e falou, vai, que a tua fé, vai na sua fé. O Senhor curou, Jesus curou porque Ele é amor, Ele é bondade. Esse é o nosso Jesus. Esse é aquele que se entregou por nós. Esse é o Jesus que desceu do céu, da sua glória, e se tornou homem e foi o substituto perfeito. Ele morreu no nosso lugar. Ele se entregou. Ele fez o que nós não poderíamos fazer. Nós não conseguiríamos viver sobre essa lei, mas Ele veio e cumpriu por nós. Nós não poderíamos fazer o sacrifício perfeito e Ele fez por nós. Ainda que eu fosse colocada numa cruz, meu sangue não é nada. Eu não poderia fazer nada. Eu simplesmente iria morrer. Mas o sangue de Jesus nos cura. O sangue de Jesus nos purifica. Ele nos santifica. Ele transforma a nossa mente, a nossa vida. Ele faz coisas que nós não poderíamos nem imaginar, mas Ele faz. Quando nós paramos e pensamos para quem nós éramos e quem nós somos após Jesus, após o encontro que nós tivemos com Ele, como Ele transformou a nossa mente, como Ele mudou o nosso coração, aquilo que nós pensávamos, não pensamos mais, aquilo que fazíamos e não fazemos mais. Por quê? Porque Ele é perfeito em todas as coisas. E Ele fez isso mesmo nós não sendo perfeitos. Mesmo nós não podemos dar aquilo que Ele merece. Tudo aquilo que nós fazemos ainda é muito pouco diante daquilo que Ele fez por nós. Eu vou gastar toda a minha vida. Eu posso viver 100 anos, 120, 200 anos e ainda assim a minha vida não vai ser para pagar aquilo que Ele fez por mim. Por quê? Porque não tem como pagar. O que Ele fez por mim eu não consigo pagar. Mas mesmo assim, eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu amo. Eu vou fazer porque Ele é digno. Eu vou fazer porque eu sei que Ele quer que eu faça. Então toda a minha vida vai ser para a glória dEle. Toda a minha vida vai ser viver diante dEle. Não tem outra escolha. É para Ele. Só para Ele. Não existe outro pensamento a não ser viver para Ele. Eu preciso viver para Ele. Nós precisamos viver para Ele. Nós precisamos ter essa mentalidade de viver para o Senhor, de viver diante dEle com toda a nossa vida, com todo o nosso pensar, com todo o nosso sentir e o nosso agir. Então, quando eu uso de bondade para o meu irmão, eu estou fazendo isso para o próprio Senhor. Viver para o reino. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A recompensa aqui no original significa mistos, que é valor pago pelo trabalho. Então não é viver em vão para o reino. Há uma recompensa. E essa recompensa não é aqui nesse mundo. A recompensa é estarmos junto com Ele, diante de Deus, para todo sempre, por toda a eternidade. É isso que nós devemos viver. É para isso que nós devemos gastar a nossa vida. Mesmo quando eu passar pelas tribulações e perseguições, grande é a vossa recompensa nos céus. É nisso que eu preciso focar. A recompensa que vem do Senhor. Eu não preciso me preocupar com as recompensas desse mundo.
Porque quando eu ouvi, seja bem-vindo, bendito do meu Pai, essa é a maior recompensa. É quando o Senhor chamar o nosso nome. Não existe recompensa maior do que essa. De ver o próprio Jesus, de olhar na face dele, de trabalhar com ele. Essa é a maior recompensa que nós podemos e precisamos buscar. Praticar ações de bondade e justiça não se compra. Nós não podemos comprar isso com dinheiro. Nós não vamos comprar isso com ouro ou prata. Isso não compra o reino dos céus. Mas isso revela o nosso coração. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Porque o nosso coração segue o tesouro. E o nosso coração é dominado por aquilo que está nele. O que tem estado no nosso coração? O que tem está arraigado no nosso coração? Quais são as paixões? Quais são os amores que revelam o nosso tesouro? Nós temos o exemplo do jovem rico. O jovem rico, ele pergunta para Jesus: o que eu farei para alcançar a vida eterna? E aí Jesus vai, chegando já no final dos versos, ele fala assim: se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens e dá aos pobres. E aí você terá um tesouro nos céus. E aquele jovem, ele fica triste porque ele tinha muitas propriedades. E os jovens ricos geralmente iam até aos mestres pedir para serem discípulos dele. E geralmente os mestres, eles pediam que esses jovens dessem parte da sua fortuna. Geralmente era 20% da sua fortuna. Dá aos pobres, faça algum bem para alguém. Só que nesse caso, Jesus pediu tudo. Porque para Jesus não é meio termo, não é 20%, não é 30%, não é 90%, é 100%. Vai e vende tudo. Porque aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E Jesus, ele não pode estar dividido com outros amores. É ele ou mais ninguém. Não dá para a gente ter Jesus e outra coisa. Não dá. É somente um ou outro. Em contrapartida, nós temos o exemplo de Maria. Uma mulher que deu tudo o que ela tinha. Maria era uma mulher pobre. E ela simplesmente deu o seu melhor, o seu vaso de alabastro, de perfume, um perfume caro, caríssimo. E alguns vão dizer que era mais ou menos 325 gramas de um nardo caríssimo. Isso revela a generosidade extrema de Maria. Enquanto uns simplesmente voltam para sua casa triste porque não conseguiu abrir mão das suas riquezas, outros dão tudo e vão ficar sem nada, porque ela deu tudo o que ela tinha. Toda a sua riqueza estava naquele jarro e ela entregou tudo para o Senhor Jesus. Então isso vai revelar um tipo de coração, um coração desprendido, um coração generoso, um coração que entrega, que não está apegado às coisas desse mundo. E é esse tipo de coração que nós precisamos ter. Na segunda metáfora, fala sobre os nossos olhos, se eles são bons ou maus. Mateus 6:22 vai dizer: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se, porém, os seus olhos forem maus,
todo o teu corpo estará em treva. Portanto, caso a luz em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Na cultura judaica, os olhos eram representados por uma palavra Yom Tová, só não sei se está certo, Mateus, se você conhece e estiver falando errado, por favor, que significa generosidade, bondade, numa perspectiva positiva. E o olho mau é Ain Ha, na perspectiva negativa de cobiça e avareza. Então, nós temos aqui os olhos bons, que tem a ver com generosidade, e os olhos maus, que tem a ver com cobiça e avareza. E nós sabemos, porque a Bíblia fala que a avareza, ela é idolatria. Mais para frente eu vou falar sobre esse versículo. Então, tudo isso tem a ver com o coração do homem, e ainda não saiu disso. Ainda a gente está falando de olhos, a gente está falando de riqueza, mas isso tem a ver com a disposição do coração do homem. A maneira que nós somos afetados com aquilo que nós vemos. Esse vai ser a maneira que nós vamos olhar. Meus olhos são bons? Eu sou generosa? E a gente vai começar a fazer uma análise, né? A Amanda falou, né, que nos analisarmos é difícil, porque nós vamos ver as nossas mazelas. Então, esse é o momento de nós começarmos a analisar o nosso interior e aquilo que está no nosso coração. Como estão os nossos olhos? Como é os meus olhos? Eu sou uma pessoa generosa? Eu sou uma pessoa desprendida? Eu sou uma pessoa que, quando eu olho para alguém em necessidade, quando eu olho para alguém com dificuldade, eu me coloco nesse lugar? Ou eu sou aquela pessoa que eu tenho dificuldade de dar? Eu tenho dificuldade de abrir mão. O dinheiro, ele sempre vai falar mais alto, mas e se eu não tiver depois? E esse tipo de pensamento que vem na nossa cabeça. Então, a gente precisa, nos analisar para ver direitinho como está o nosso coração. Qual é o tipo de pessoa que eu sou? Aonde eu tenho colocado, o meu coração? Se os meus olhos forem bons, eu vou buscar o bom tesouro. E então o meu interior será cheio de luz. Mas se os meus olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. É sempre 880. Não tem como ser uma coisa ou outra. Eu não posso ser um pouco generosa. Eu tenho que ser generosa. Eu não sou um pouco avarenta. Eu sou avarenta. Não dá para ser meio termo. Não dá. E aqui eu vou falar um pouco sobre a cobiça e a avareza. A cobiça e a avareza pode afetar nossa visão de duas maneiras. A primeira, nos torna incapaz de ver a nós mesmos como somos. Porque nós estamos convencidos da nossa sabedoria, nós estamos convencidos de quem nós somos. Nós somos boas pessoas. Nós somos boas pessoas. Então, eu sou afetado. Quando eu sou avarento, eu nunca vou achar que eu sou avarento. Eu nunca vou achar que não é assim. Eu sempre sou precavido. Mas eu estou cego sobre todas as outras virtudes. E nunca percebo o meu erro. A segunda é de não ver o outro como, na realidade, eles são. Então, sempre que nos comparamos com os outros, suporemos uma tal vantagem em nós. Jamais estaremos em condições de nos criticar e, portanto, jamais seremos capazes de melhorar. A luz em que deveremos ver a nós mesmos e aos outros é total escuridão. Então, toda vez que eu olho para alguém, eu nunca consigo ver o bem nele. E eu também não consigo, só eu que sou boazinha. Por quê? Porque a avareza é idolatria. Em Colossenses 3,5 vai dizer: portanto,
façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Efésios 5:5 fala: fiquem sabendo isso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, toda pessoa que tem problema, toda pessoa que tem dificuldade, ela não vai conseguir enxergar que ela tem esse problema, essa dificuldade. Ela precisa do Espírito Santo para convencê-la de que ela é uma pessoa avarenta, que ela idolatra o dinheiro, que ela idolatra os seus bens. E isso pode acontecer, gente, muito facilmente. Nós colocamos o nosso coração nas coisas com muita facilidade. Nós abrimos o nosso coração para as coisas desse mundo com muita facilidade. Então, idolatrar coisas, se eu não me engano, é Agostinho que fala, né, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Então, assim, é muito fácil eu idolatrar algo. Por quê? Porque quando eu busco muito aquilo de maneira errônea, eu vou estar idolatrando aquilo. Então, eu preciso fazer todas as coisas da maneira correta. E é por isso que Jesus chama a atenção dos seus discípulos. É por isso que essa palavra chegou até nós. Para que nós pudéssemos sondar o nosso coração sobre as riquezas, sobre aonde nós colocamos o nosso coração, sobre os amores, sobre as paixões. Provérbios 23:6 diz assim: não coma o pão daquele que tem olho mau. Quer dizer, não se hospede na casa de um resmungão, daquele que vai contar tudo aquilo que você come. Se você tomou um cafezinho, ele vai estar contabilizando. Se você comeu um pedaço de bolo, ele vai estar contabilizando. Porque essas pessoas, elas só querem para si mesmo. Elas têm medo de perder. Provérbios 28:22 fala: o homem que se apressa em buscar a riqueza tem um olho maligno. O avarento, que sempre desconfia dos outros, busca apropriar-se de tudo o que pode, para chegar ao significado exato das palavras de Jesus. Em vez de olho mau, deveríamos traduzir para olho avarento. Então, o homem que é avarento, que é o olho mau, é o homem avarento, aquele que busca para si mesmo, aquele que não divide com ninguém, aquele que tem medo de perder. Mas aqueles que têm olhos bons são cheios de luz. Ter olhos de misericórdia e compaixão, ter perspectiva celestial e não terrena. Colossenses 3:1-2 diz: portanto, se fores ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Então, o nosso coração, o nosso anseio, o nosso desejo, como cristão, como aquele que conhece o Senhor, é buscar as coisas do alto. É viver para isso. É ter esse coração generoso. Esse coração que dá, que não pede de volta, que não quer dar conta. Os olhos representam visão interior, aquilo que alimenta o nosso coração. Provérbio 22:9 fala: o generoso sempre é abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Quem tem olhos bons não tem cobiça, inveja, ganância, mesquinhez, mas vive para servir, diferente do avarento que vive para si só. São essas coisas, irmãos, que Jesus está falando. São essas coisas que ele está ensinando para os seus discípulos. As recompensas desse mundo são passageiras, mas se você buscar em mim, você terá um bom tesouro nos céus. A terceira metáfora, ela vai falar sobre os dois senhores. E continuamos falando sobre o coração. Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro,
ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Isso quer dizer um serviço exclusivo. Às vezes acontecia de um escravo ser de dois senhores e dava muito problema, porque os senhores, eles querem que os seus escravos sejam somente deles. Então, quando você vai dividir o tempo daquele escravo, algum vai ficar sem ter a sua casa arrumada, a sua casa limpa, ou os trabalhos que eram feitos. A palavra servir é o verbo dulaim, que significa ser escravo. E a palavra Senhor é curios, que quer dizer amo absoluto, o Senhor da vida e da morte. O exato seria traduzir: ninguém pode ser escravo de dois amos. Duas coisas a respeito sobre escravidão no mundo antigo. Em primeiro lugar, aos olhos da lei, o escravo não era uma pessoa, ele era uma coisa. Ele não tinha direito a absolutamente nada. Ele era como parte da sua riqueza. Então, assim, aquele escravo ele não tinha direito a dormir na hora que ele quisesse, a tomar um banho na hora que ele quisesse. Ele não poderia deitar e colocar os pés para cima e ficar lá descansando. Não existia essa possibilidade, porque ele fazia somente aquilo que o seu senhor queria. Então, pela lei, o escravo era uma ferramenta viva. O seu amo podia matar, podia castigar, podia vender, podia matar, porque era sua posse. Era seu bem. Em segundo lugar, o escravo não tinha tempo para nada. Todos os momentos da sua vida pertenciam ao amo. Eu já falei um pouco sobre isso. Então, assim, hoje eu posso, me deu na telha, eu vou lá em Caxias fazer alguma coisa. Hoje eu não vou arrumar a casa. Hoje eu vou pedir comida. Eu não vou fazer. Eu posso fazer isso. Mas quem era escravo naquele tempo não tinha essa opção. Ele só podia fazer aquilo que o seu dono quisesse que ele fizesse. Por isso Jesus está dizendo que nós não poderemos ter dois amos. Porque ou a gente se devota a um, que é prestar o cuidado e a atenção a esse amo, ou nós vamos desprezar o outro, que é desdenhar ou menosprezar. Era assim que eles viam. Quando você não dava aquela devida atenção, ele estava sendo desprezado. E para Jesus não tem meio termo, como eu já falei. Você não pode servir a Deus e as riquezas. E algumas traduções, mamon. A palavra mamon vem da raiz confiar. A princípio queria dizer aquele dinheiro que confiamos a alguém para tê-lo seguro. Era a riqueza que se confiava aos cuidados de outra pessoa. E a gente faz isso tecnicamente com o banco. A gente coloca o nosso dinheiro lá e ele está seguro, até mudar o governo. Mas, com o passar do tempo, chegou a significar não aquilo em que se confia, mas aquilo em que alguém põe a sua confiança. Então, antigamente, era aquilo que eu confio. Eu confio em alguém para cuidar das minhas finanças. Hoje, é dito como aquilo onde eu ponho a minha confiança. Por isso, Jesus está falando, você não pode colocar a sua confiança em mim e nas riquezas. Você não pode, porque a riqueza é considerado como um Deus. Então, se eu coloco a minha riqueza, minha confiança em Jesus, e eu coloco a minha confiança nas riquezas, vai dar briga. Não vai dar bom. Porque Jesus, ele requer tudo. Mamon não requer de você tudo. Mas Jesus, sim. Então, quando eu coloco a minha confiança em Jesus, é só nele. Não pode meu coração estar com outros deuses. Mas ele quer isso de nós. Ele quer que nós coloquemos a nossa confiança, a nossa lealdade somente nele. E muitas das vezes nós dividimos a nossa confiança. Muitas das vezes nós colocamos a nossa lealdade em outras coisas.
em outras pessoas, no dinheiro. E nós não podemos dividir a nossa mentalidade, o nosso coração, os nossos sentimentos com mais de ninguém. Se somos do Senhor, é a Ele que somos leais. É a Ele que nós somos fiéis. Não podemos dividir a nossa atenção. Deus é o único digno de toda a atenção. Como eu falei mais em cima, aqui fala que Curios é amo absoluto, o Senhor da vida e da morte. Só Jesus. Jesus é esse amo absoluto. É Ele que nós devemos colocar toda a nossa confiança. Nós precisamos subordinar toda a nossa vida a Ele como um escravo. Nós colocamos o nosso coração diante dEle como Senhor. Ele é Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Não colocarmos o nosso coração nas coisas desse mundo. Tecnicamente é isso, irmãos. Nós vamos falar aqui sobre o coração, sobre onde colocamos o nosso coração, onde nós colocamos a nossa esperança, aonde nós vamos nos dedicar. É tudo sobre isso. É sobre confiança e sobre lealdade. Não podemos acumular o nosso tesouro nessa terra, mas praticarmos bondade e misericórdia, como o Senhor mesmo já nos ensinou. Termos uma vida digna e justa diante dEle, porque é isso que Ele deseja de nós. Termos um coração generoso, olhos bons, tirarmos os nossos olhos do engano, da avareza, da mentira, e vivermos uma vida digna e reta diante dEle. Nós não temos outro Senhor. Jesus não dá margem para que tenhamos outro Senhor. É somente Ele. Esse é o momento de nós refletirmos, e não somente refletirmos, colocarmos em prática tudo aquilo que nós temos ouvido nesse lugar sobre o Sermão do Monte. Nós temos ouvido tantas coisas, e como está o nosso coração diante de tantas palavras que nós temos recebido. Nós não podemos ter vida dupla. Não podemos, hoje, aqui, eu ser um tipo de pessoa e lá fora ser outro tipo de pessoa. Eu não posso aqui, na frente de vocês, falar sobre como posso fazer tudo para viver para a glória de Deus. E na minha casa eu não ser esse tipo de pessoa. E no meu trabalho eu não ser esse tipo de pessoa. E na minha rua eu não ser esse tipo de pessoa. Por quê? Porque nós somos integrais. Nós somos apenas um. E nós vivemos para Ele em todos os lugares. Em todas as coisas que fazemos. Em tudo aquilo que nós falamos. É para Ele. Somente para Ele. Quem serve ao dinheiro vive uma vida ansiosa. Vive uma vida ansiosa, com medo do futuro. Nunca está satisfeito. Faz qualquer coisa para ter status e lucros. Tem dificuldade em ofertar, dizimar e ajudar pessoas, porque só pensa em si mesmo. E avalia as pessoas por aquilo que ela tem. Mas quem serve a Deus confia no Deus que provê todas as coisas. É generoso e ajuda quem precisar. Valoriza o que tem valor eterno. É grato com o pouco ou com o muito. E busca viver com propósito. Não a partir do conforto. Não a partir daquilo que ele pode ter. Mas segundo aquilo que as Escrituras diz.